A paz do Senhor, em nome de Jesus, amém? Irmãos, sejam bem-vindos. Nós vamos abordar, irmãs também, né? Não posso esquecer das irmãs que também são uma bênção. Hoje nós vamos abordar então o tema 3, a parte 3 do tema Deus proverá. Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22. Amém? Entenda uma coisa, se a tua provisão não vier de Deus, se prepara, porque você vai passar maus bocados. Há necessidade de que a provisão venha do Senhor. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 22 e diz lá: de novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas os quantos encontrares, a quanto encontrares. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, e perguntou-lhe: amigo, como entrastes aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou ao rei aos seus serventes, amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam em alguma palavra. E enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos para dizer-lhes: mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. E ele lhes perguntou: de quem é esta efígie e inscrição? Responderam: de César. Então lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isto, se admiraram e, deixando-o, foram-se. Naquele dia aproximaram-se dele alguns saduceus que dizem não haver ressurreição. E lhe perguntaram: mestre, Moisés disse: se alguém morrer não tendo filho, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição de qual dos 7 será ela esposa? Porque todos a desposaram. Respondeu-lhes Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam nem são dados em casamento. São, porém, como os anjos dos céus, no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus nos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isto, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus: Que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Responderam-lhe eles: De Davi. Replicou-lhe Jesus: Como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho? E ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou alguém a partir daquele dia fazer-lhe perguntas. Amém? Vamos estar orando? Senhor nosso Pai, Deus de maravilhas, Deus de provisão, nós estamos abordando a provisão porque nós sabemos que nesse tempo que estamos vivendo, meu Pai, nós vamos precisar, e nos tempos vindouros, de uma provisão sobrenatural, Senhor. Algo que vem do Teu trono, algo que vem do Teu reino. Precisa ser algo que venha de Ti, Senhor. Porque o anticristo vai trazer situações em que vai querer seduzir as pessoas para se venderem e para adorarem deuses que não existem em troca de comida, em troca de dinheiro, em troca de coisas na terra. Por isso, em nome de Jesus, Senhor, nós precisamos que o Senhor nos ensine a viver e depender da Tua provisão neste momento de deserto que nós vamos estar enfrentando, para que nós possamos então herdar a terra que o Senhor tem para nós, em o nome santo de Jesus. Amém, amém e amém, ok? Glória a Deus. Aqui Jesus já inicia, falando sobre parábolas, como ele gostava muito de usar parábolas, e ele contou essa história aqui dessa festa das bodas. E aqui ele cita que ele enviou seus servos a chamar primeiro quem? Quem que Jesus chamou primeiro? Os convidados. Certo? Os convidados. Quem representa esses convidados? Os convidados nada mais são aquelas pessoas que têm ciência de quem é Deus, que sabem que Deus existe, sabem que Ele é o Criador. Muitas vezes têm até conhecimento da palavra de Deus. Muitas vezes já até pregaram a palavra de Deus. Muitas vezes já até louvaram ao Senhor em grupos de louvor, já participaram de ministérios, enfim. Eles são pessoas que foram convidados. Eles foram convidados e já têm uma certa noção e conhecimento. Mas aqui diz Jesus que eles foram convidados, mas estes não quiseram vir. Entenda o seguinte: o fato de você ter sido convidado por Deus e você estar hoje diante da presença da face do Senhor, diante da palavra de Deus, você conhecer ao Senhor, não significa que você tem o direito de fazer o que você quer. Você tomar as suas decisões sem ter como base a vontade de Deus, aquilo que Deus quer para a tua vida. Por isso é importante você estar sempre como convidado, atento à voz do Senhor, porque se Ele te mandar, fecha a tua empresa e vai para onde Ele te mandar, você vai ter que fechar. Se Ele te mandar, sai do bairro que você está e vai para outra cidade, você tem que ir. Porque é como se Ele estivesse te convidando para algo. Ele está te convidando, Ele está te dando uma ordem, está te dando uma direção. Se Ele falar, para de fazer determinadas coisas que você está fazendo, você tem que parar, meu querido. Não existe meio termo. Porque nós estamos sendo convidados para uma festa pelo Senhor. Que festa que é essa? A festa da vida eterna, que vem através de Jesus Cristo. Ou você acha que Deus nos chamou do reino das trevas para o reino da luz para a gente ter uma vida aqui nessa terra, nessas condições que nós vivemos? Nós temos uma vida melhor nessa terra em que nós vivemos? Claro que não. Deus não chamou só para isso, só para ter uma vida melhor. Então, se o teu coração está nessas coisas, quando vier a tribulação, quando vier a perseguição, quando o anticristo se levantar, você vai acabar negando a Jesus. Porque o teu coração está nessas coisas. Aqui diz que depois esses que foram convidados, os convidados, acabaram não querendo ir. Isso quer dizer o seguinte, que você precisa obedecer à voz de Deus quando Deus te der uma ordem, te der uma direção. A despeito do que seja. Você não pode questionar a Deus. Você não pode pegar e querer mudar o que Deus quer que seja feito. Se Ele falar vai para a direita, você tem que ir para a direita. Se Ele falar vai para a esquerda, você vai para a esquerda. E aqui diz então que eles não quiseram vir.
E vai ter muitas pessoas que nós vamos ver que dizem ser servo de Deus, dizem acreditar em Deus, dizem que eles foram abençoados, contaram testemunhos, viveram grandes milagres de Deus, mas infelizmente não querem fazer aquilo que Deus ordena eles a fazer. Eles não querem vir até Deus para fazer aquilo que Ele manda. Aí diz aqui que viu outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois cevados. Olha, aqui Deus diz que Ele preparou o banquete. E os bois eram dele, os bois cevados, e já foram abatidos. Tudo está pronto, vinde para as bodas. Então você está vendo aqui que a festa não é nossa. Deus não vai realizar essas bodas com o que é nosso, com o que nós temos, com o que nós possuímos. É uma provisão que Deus tem sobrenatural. Quando você não obedece à voz de Deus, você vai perder essa provisão que Deus tem. Por isso você precisa buscar a Deus, você precisa se conscientizar daquilo que Deus quer da tua vida, aquilo que Deus quer com você. Por quê? Porque Ele tem bois e cevados para abater e tem festa para você. Está tudo pronto para você. Mas se você fizer o que eles fizeram aqui, olha, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. Você está vendo? Eles preferiram aquilo que eles tinham, aquilo que era deles, aquilo que eles achavam que era segurança para eles. Eles confiaram naquilo que eles possuíam e não aceitaram aquilo que Deus estava convidando eles para viver. Era uma provisão que Deus estava trazendo para a vida deles. Mas eles preferiram confiar na provisão deles. Isso é um perigo. Você confiar na tua provisão e desobedecer à voz de Deus, não fazer aquilo que Deus te ordena para fazer, quando vier a tribulação e a escassez, você não vai ter provisão de Deus. Porque você vai perder o que você tem, o seu campo, você vai perder o seu negócio, você vai perder aquilo que é teu, e aí você vai tentar buscar provisão no Senhor e não vai ter. Porque você foi desobediente, você não quis ir até as bodas do Senhor. Você precisa participar dessa festa de Deus, porque é nessa festa de Deus que nós recebemos a autoridade, nós recebemos o Espírito Santo de Deus, que nós recebemos o poder para viver nesse tempo do fim, para vivermos nessa época tribulosa que vai estar para vir, que está muito próxima. Nós estamos vendo, o mundo está invertido, o mundo está funcionando com valores totalmente distorcidos. As pessoas estão trocando as coisas de Deus por coisas demoníacas e acham isso normal, natural, comum. Ensinos de demônios são aceitos facilmente pelas pessoas e elas acreditam e seguem. Aqui diz também que essas mesmas pessoas que não quiseram, que elas se foram, não se importaram, elas não só fizeram isso, como também agarraram os servos que foram enviados e os maltrataram e mataram. É isso mesmo. Existem pessoas que elas estão tão apegadas às coisas deles, tanto ao pecado como aos seus bens materiais, à sua vida cotidiana, no seu mundinho, que quando nós vamos pregar para elas sobre o reino de Deus, sobre a provisão que vem do Senhor para esse tempo do fim da tribulação, sabe o que eles fazem? Eles maltratam aqueles que pregam o Evangelho, por falta de entendimento, por falta de conhecimento, mas existem alguns que são malignos mesmo. Existem outros que eles fazem isso porque eles não têm entendimento, eles são manipulados por outros, quer seja demônios, o próprio diabo ou pelos filhos das trevas. Mas existem pessoas ainda no meio deles que não sabem do reino de Deus, não conhecem a Jesus, não conhecem a palavra de Deus, eles estão sendo manipulados. Essas pessoas Deus ainda vai trazer para servir a eles e para bodas. Porém, aqueles que realmente assumiram a postura de não querer o anticristo, ele preferir o anticristo, não querem ao Senhor, não querem o sacrifício de Jesus pelos pecados deles, não querem adorar ao único Criador de toda a terra, estes vão querer agarrar aqueles que pregam, aqueles que servem a Deus, maltratar eles e até mesmo matar alguns deles. Mas o que acontece? Diz aqui que o rei ficou irado, enviou suas tropas e exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade. Então você não precisa se preocupar em fazer justiça com as pessoas.
Você não precisa. O próprio Deus se encarregará disso. O próprio Deus vai fazer isto. Amém? Aí continua aqui o Senhor dizendo, então disse aos seus servos, está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Então você precisa guardar isso daí, você precisa. Você está vendo que não basta Jesus ter morrido por nós? Não basta Jesus ter morrido por nós na cruz do Calvário e você crer nele, e você aceitar a Jesus como seu único Salvador, você ser batizado nas águas, não basta isso. Você precisa obedecer à voz de Deus. Você precisa ouvir a voz de Deus, falar com ele e obedecer a voz dele quando ele falar com você. Aí diz Jesus aqui que então como eles não eram dignos, porque a tua dignidade vai vir disso. A tua dignidade diante de Deus vai vir além do sacrifício de Jesus, o teu batismo, o teu conversar com Deus, falar com Deus, deixar ele falar com você, você obedecer a voz dele. Isso que vai te dar a dignidade que Deus está querendo. Amém? Aí diz aqui que mandou ele então ir para as encruzilhadas dos caminhos e pegar as pessoas lá pelas estradas, reunir eles, todos que encontravam, maus, bons. A sala do banquete ficou repleta então de convidados. Isso é, Deus não precisa de nós. Deus não necessita de nós. Ele quer, Ele deseja, Ele nos ama. Ele tem um banquete para nós, mas Ele não precisa de nós. Porém, Ele quer a nós. Então não adianta você achar que sem você o reino de Deus não vai. A festa não vai existir. Que as bodas não vão acontecer porque você não quis participar daquilo que Deus está preparando. Ah, mas eu não gosto de orar, eu não gosto de ler a Bíblia, eu não gosto de pregar, evangelizar as pessoas, eu não gosto de fazer essas coisas, ficar meditando na Bíblia, ficar orando, ficar jejuando, ficar evangelizando os outros. Eu não gosto dessas coisas. Então você não vai conseguir saber o que Deus quer de você. Vai ficar difícil você descobrir aquilo que Deus quer de você. Em nome de Jesus. Aí diz aqui que então ele viu que no meio da festa, diante de todos aqueles que foram convidados, havia um que estava sem traje de veste nupcial. Isso é, ele não estava trajado da maneira que deveria. Ele não estava andando vestido da maneira que Deus queria que ele estivesse. Conforme ele diz aqui. E ainda perguntou, como que você entrou aqui sem veste nupcial? Isso são os penetras, né? São aqueles que entram no nosso meio, entram no meio evangélico, mas com outras intenções, segundas intenções, com o objetivo apenas de espionar e de poder pegar e levar relatos para os filhos das trevas que estão lá fora. São pessoas que realmente são malignas. Tome muito cuidado com elas, porque Deus vai tirar elas do nosso caminho. Deus vai tirar elas do nosso caminho, porque eles não têm a veste de Deus, que Deus deu para eles. Eles não quiseram vestir, eles não quiseram aceitar a roupa que Deus estava dando. Você viu que ele catou as pessoas aqui, encontraram tudo que encontraram, em qualquer lugar. Então as pessoas não tinham roupa para vir. A roupa foi dada pelo próprio Senhor, pelo próprio Deus. Você está entendendo? Mas aqui ele entrou sem a veste. Ele não quis colocar a roupa, ele não quis se vestir. Aí então o que vai acontecer? Amarrai os pés, as mãos e lançai-o para fora nas trevas, ali virá choro e ranger de dentes. Então você precisa vigiar para ver se as suas vestes estão de acordo com as vestes do Senhor. Para de achar que porque Jesus morreu por você, você pode levar uma vida relaxada diante de Deus. Que você pode fazer a obra de Deus de maneira relaxada. Não funciona assim. Para com esse papo evangeliquez de que porque Jesus morreu por você, agora você pode ficar sossegado na de boa, vivendo do jeito que você quer. Andando do jeito que você quer, vestindo o que você quer. Não, meu querido, Jesus morreu por você para te dar roupas novas, para te dar uma vida nova, para te dar uma mentalidade nova, para te dar sentimentos novos, para te dar coisas novas através do seu banquete. Agora, como é que você acha que você vai querer servir a Deus vivendo da tua provisão? Vivendo do jeito que você quer e com aquilo que você tem, com a tua provisão. Você não vai conseguir. Você vai ser lançado fora, vai haver um choro e ranger de dentes. Você precisa que Deus te dê o que você está precisando na provisão. Em nome de Jesus. Amém? E olha o exemplo claro aqui. Assim que Jesus liberou essa palavra, liberou essa profecia, profetizou isso, começou a vir aqueles que eram os maus. Aqueles que não eram dignos
né? Os que não eram dignos e os que não estavam vestidos com trajes, né? Não os maus. Os maus e os bons acabam entrando, porque Deus ele muda o coração da pessoa. Se você é mau ou se você é bom, se você se posicionar diante de Deus, Deus trabalha na tua vida e te transforma. Ele tira de você tudo aquilo que não faz parte dele e te dá roupa nova, te dá vestes novos, te dá uma vida nova, pensamentos novos, sentimentos novos. Mas aqueles que não querem ser dignos, e também aqueles, conforme nós vimos aqui, que não querem usar a roupa que Deus está querendo dar, essa nova veste, eles já começaram a se manifestar aqui, eles já começaram a aparecer. Então entenda, toda vez que você libera uma palavra profética, toda vez que você começa a buscar ao Senhor, começa a ler a palavra, começa a entender as coisas de Deus, começa a transformar o teu entendimento através da comunhão com o Espírito Santo de Deus, pode ter certeza que vão se levantar aqueles que você está profetizando. É incrível. Eles se levantam. Aqui já começou a se levantar contra Jesus, né? Aí Jesus disse assim, ó, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Aí ele se retirou dali, os fariseus consultaram entre si e o surpreenderiam, como o surpreenderiam em alguma palavra. É por isso que eu prefiro não fazer discípulos para mim seguir, para ter eu como base, ter eu como referência para ele. Eu cuido da minha vida com o Senhor e vou buscar o Senhor e faço o que eu tenho que fazer para minha vida. Mas eu não gosto que as pessoas tenham outros seres humanos como preferência, como referência de vida. Como referência de vida. Por quê? Porque o que acontece? Quando você tem ser humano como referência de vida, você começa a fazer a acepção. Você começa a achar que esse é melhor, que aquele é melhor, que aquele ali e aquele outro. Por quê? Porque você buscou referências em humanos. Você foi chamado para ser discípulo de Jesus. Certo? Aí tem pessoas que olham para a vida de Jesus, aprendem sobre a vida de Jesus e acham que é muito difícil cumprir com a vida de Jesus. É muito difícil seguir a Jesus. E é mesmo, é difícil, é impossível. Só Deus mesmo para fazer. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo, nós precisamos de Deus. Só que aí o que eles fazem? Como eles olham para Jesus e não conseguem ver alguém acessível a eles, que eles podem cumprir, podem fazer o que Jesus consegue fazer e que eles têm que fazer, nós temos que fazer, porque Deus vai nos dar a capacidade para isso. Sabe o que eles fazem? Eles vão buscar os discípulos de Jesus para imitar eles. Eles olham para Jesus, vê que Jesus não está muito aquém deles, está muito difícil de eles cumprirem, e aí o que eles fazem? Eles começam a olhar para os discípulos. Ah não, então eu vou ser igual a Paulo, eu vou ser igual a Pedro, eu vou ser igual a João, eu vou ser igual a Mateus, eu vou ser igual a Marcos, eu vou ser igual a Abraão, eu vou ser igual a Jacó, eu vou ser igual a isso. Ele começa a procurar discípulos de Jesus ao invés de ser discípulo de Jesus. Está entendendo? A referência dele passa a ser pessoas inferiores, seres humanos. Busca a referência no pastor, no apóstolo, naqueles que, não estou falando que eles não são homens de Deus, em nome de Jesus, tá? Eles são, só pode ser, não estou falando, tem uns que não são, né? Mas eu estou falando que são. Mas aí você não pode buscar a tua referência com base neles, a tua referência tem que ser Jesus, você é discípulo de Jesus. Eles vão te ajudar, nós vamos auxiliar, nós vamos te dar apoio. Mas a tua referência, o teu referencial para você ser discípulo é você ser discípulo de Jesus. Por que tem que ser discípulo de Jesus? Porque Jesus é o nosso exemplo perfeito, meu querido. Não tem variação com Jesus. E se você não fizer isso, se você buscar referências, provisão, qualquer coisa que seja em humanos, em pessoas, você vai agir como agiram os fariseus. Você vai começar a querer se virar contra a obra de Deus. Por quê? Porque você vai ter um perfil seu, que você criou, humano. Aí Deus vai começar a fazer coisas que vão contra o teu perfil humano, o teu jeito de enxergar as coisas, porque você não quer ter Jesus. Você não quer ser discípulo de Jesus, ele não é o teu mestre, o teu pastor, mas são homens. Aí Deus vai começar a fazer coisas que ferem você por causa dos princípios que você seguiu, por causa das referências que você seguiu de homens. Você vai começar a fazer o quê? Querer surpreender as pessoas que Deus levantar, que vão de encontro a você.
Você vai deixar de confiar em Deus, de colocar Deus como a sua provisão. Você vai começar a ter provisões humanas. E quando você tem provisões humanas, quando é tirado de você, você sabe o que você faz? Você começa a questionar a Deus. Você começa a questionar a palavra de Deus. Você começa a questionar o reino de Deus, o reino de Deus. Você está entendendo? Aí o que aconteceu? Eles queriam surpreender a Jesus em alguma palavra. Tá vendo como esse espírito age? Enviaram os discípulos juntamente com Herodianos para começar a fazer pergunta para ele. Está entendendo? É incrível, meu amado, como as pessoas se preocupam tanto com coisas que as pessoas não têm respostas. Se você serve a Deus, você acredita em Deus, você tem o Espírito Santo de Deus, você lê a Bíblia, você jejua, você medita, você evangeliza, você faz essas coisas, por que você vai buscar na fonte humana? Por que você quer que um ser humano te responda as coisas da palavra de Deus, sendo que você tem o próprio Deus para responder? Por que você fica buscando e questionando coisas de Deus com outras pessoas, como se estivesse provando elas? Como se estivesse incitando elas para que elas tropecem no erro? É perda de tempo, porque se você buscar isso nas pessoas, você corre o risco de ser enganado e ser iludido. Você precisa buscar diretamente no teu Deus, no teu Criador. Ele tem a resposta para essa pergunta que você tem aí. E a pior coisa que tem é uma pessoa que é falsa. Ela se aproxima de você, mas com interesses que não são do reino de Deus, são interesses pessoais, são desejos pessoais. O objetivo é te envergonhar, te derrubar, te destruir, te roubar, te matar. Esses tipos de pessoas são hipócritas. São hipócritas, eles querem ficar pondo você à prova. Eles querem tirar as coisas de Deus da tua vida. E aí, como se não bastasse, começou aqui também a respeito do tributo, né? Do imposto, o pagamento de imposto. Então entenda uma coisa, meu querido, vai sempre existir pessoas que vão querer buscar em você aquilo que eles têm que buscar em Deus. Vai sempre existir. Faziam isso daí com Jesus direto. Sempre vão existir. Sabe o que você faz? Você manda ele buscar a Deus. Você manda ele ler a palavra. Você manda ele jejuar mais. Você manda ele orar mais. Você manda ele meditar mais. Você manda ele pregar mais. Tá entendendo? Por quê? Porque a gente não é obrigado a saber tudo da Bíblia, meu querido. A gente não é obrigado a saber tudo da palavra de Deus. Para que se eu tenho um Deus para responder? Para que eu vou ficar respondendo para as pessoas coisas difíceis se eu já tenho um Deus que pode responder para eles? Então manda eles para Deus. Vai falar com Deus. Vai perguntar para Deus. Tá entendendo? Olha que a pessoa vem querer saber, meu querido, se a pessoa depois que teve 7 maridos, morreram 7, depois morreu esposa, depois que morrer, se ele vai poder casar com qual delas que ele vai casar. Esses daí não é zombaria, é negócio de tirar barato da cara dos outros, mano. E você sabia que tem gente que ele estuda tanta Bíblia, estuda tanta Bíblia que ele chega nesse ponto aqui. Ele começa a pirar, ele começa a ficar doido, ele começa a perguntar coisas da Bíblia que não tem nenhuma importância, meu querido. Para que eu quero saber qual era a cor dos olhos de Jesus? Fala pra mim se o cabelo dele era comprido, era curto, se a pele dele era negra, era branca, era amarela. Pra que eu quero saber disso? Misericórdia! Tem coisas que, sem brincadeira, olha, a pessoa ela erra, por quê? Porque ele perde tempo em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus, como disse o próprio Jesus aqui. Você não precisa responder para as pessoas tudo o que elas querem saber. Para de perder teu tempo. Para de perder teu tempo. Se pessoas começarem a te questionar coisas que você vê que não tem relevância para a vida das pessoas, sabe o que você faz? Joga ela para Deus. Manda ela ir buscar mais, manda ela orar mais, manda ela meditar mais, manda ela evangelizar mais, manda ela buscar mais a Deus, porque eu tenho certeza que Deus vai responder para ela. Ok? Aí Deus deu uma resposta aqui, o próprio Jesus deu uma resposta para ele, que Deus não é, eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, e ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Você viu que ele estava querendo levar para o lado do espiritismo, né? Estava querendo chamar a atenção de Jesus para morto, depois que você morreu. O cara está vivo aqui, quer saber do que vai acontecer na morte. Vai, brincadeira, vai catar coquinho, em nome de Jesus.
Aí ouvindo isso, as multidões se maravilharam da doutrina. Então às vezes você tem que fazer isso mesmo, você tem que dar umas respostas para as pessoas. O Espírito Santo vai começar a te dar direção, ele vai começar a te mostrar que aquelas pessoas são maliciosas, que as pessoas se aproximam de você para tirar barato, para zoar. Elas entram nos grupos, entram na igreja, elas entram nos ministérios, elas entram, porém elas não querem se posicionar diante de Deus, elas não querem buscar a Deus, elas não querem buscar o Espírito Santo de Deus, levam uma vida relaxada diante de Deus, folgada diante de Deus, não leva a sério as coisas de Deus. Aí o que acontece? Os espíritos enganadores, os demônios, os espíritos mentirosos, os espíritos imundos, começam a colocar coisas na cabeça dele e no coração dele para que ele se desvie, para que ele não saia do caminho que ele está, que é o caminho de ele ser o próprio Deus. Ele decidiu o seu próprio caminho. Porque é uma pessoa que ela está com comunhão com Deus, meu cara, ela está no Espírito Santo, ela está cheia da palavra, ela tem um posicionamento diante de Deus, dificilmente é impossível, não tem como ela perder tempo com essas picuinhas. Ela sabe o que é que Deus quer dela. Ela não tem tempo para perder com essas coisas. Por quê? Porque ela ama a Deus de toda a alma e de todo o entendimento do coração. O coração dela está no Senhor. Os seus sentimentos, que é a sua alma, está no Senhor. O entendimento, que é os pensamentos dele aqui, está em Deus. É Deus quem responde para eles. É Deus que tira as dúvidas dele. E meu cara, quando você se enche do Espírito Santo todo dia, você não consegue ficar perdendo tempo com essas coisas. Não dá. Você ainda sabe, consegue levar light. Quando as pessoas vêm te questionar, vêm tirar alguma coisa de você consegue levar numa boa, você dificilmente se irrita, você não fica nervoso, você não se entra em contenda com as pessoas. Por quê? Porque você tem uma palavra de Deus, você tem o Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém? Aí depois Jesus perguntou aqui, né? Chegou para eles, reunidos os fariseus, interrogou Jesus: quem pensais vós de Cristo? De quem ele é filho? Responderam eles: de Davi. Você está vendo aqui? Quando eles chegaram a esse ponto de dizer que Jesus era de Davi, Jesus deu uma resposta para ele, porque na realidade ele era descendente de Davi através da linhagem. Se você ler a história lá, você vai ver que foi sendo gerado pessoas e chegou até Jesus. Só que quando Jesus estava falando aqui, ele não estava falando de um nascimento carnal, de um nascimento de pessoas, de seres humanos, ele estava falando de um nascimento espiritual. Como Jesus nasceu do Espírito Santo no ventre da Maria e não teve relações Maria com ninguém, não houve nenhum ser humano para ter relações com ele, nem mesmo o DNA de Maria entrou na jogada, né? Porque Maria também tinha o pecado de Adão e Eva, você sabe, né? Todos nós temos o pecado de Adão e Eva. Então Deus não precisou dos ovários da Eva e nem do sêmen de José. Foi o Espírito Santo quem gerou dentro de Maria. Isso é, Jesus não tinha a herança do pecado humano, adâmico, quando ele nasceu em Maria. Então Jesus, quando estava perguntando aqui, né, ele estava querendo dizer o nascimento dele espiritual, que era o nascimento pelo Espírito Santo de Deus. Aí ele jogou então, mas peraí, se Davi era o pai, né, de Jesus, como é que ele fala aqui pelo Espírito, ele chama ele dizendo: o Senhor disse, o Senhor é o meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Então se Davi, pois, lhe chama Senhor, como ele é seu filho? Isso é, um filho chama o seu filho de Senhor, o pai chama o seu filho de Senhor. Eu sou o pai, eu vou chegar para o meu filho e falar: ó, meu Senhor. É assim que funciona? Não funciona. Então, porque Davi no Espírito, quando escreveu essa passagem aqui, ele no Espírito sabia que Jesus já era o enviado. Entendeu? Era aquele que havia de vir. Então entenda uma coisa, existem coisas na tua vida, meu amado, que se você ficar buscando muito no ser humano, você querer resoluções para o ser humano e querer responder para o ser humano aquilo que você pagou um preço para Deus revelar para você, existem coisas que Deus revela para você no seu particular, coisas que Deus revela porque você tem comunhão com Ele. Ainda que você tenta explicar para essas pessoas, elas não vão entender, não vai entrar no coração delas. Por quê? Porque elas estão em outra dimensão, elas estão na carne. Elas estão na carne, elas não têm o Espírito Santo de Deus.
Então não adianta você tentar ficar respondendo para elas. Ensina elas a buscar essa provisão do conhecimento, do entendimento, participar das bodas do Senhor. Ensina elas indo direto na fonte. A provisão deles está no Senhor, no próprio Jesus. Jesus morreu por nós e ele disse: ide fazer discípulos de todas as nações. Não é discípulo para a tua igreja, não é discípulo para o teu ministério, não é discípulo para você, é discípulo para Jesus. Para de pôr as pessoas para ser seu discípulo em nome de Jesus, para de perder teu tempo. Essas pessoas vão se voltar contra você quando chegar a tribulação, quando chegar os tempos difíceis. Em nome de Jesus, faz essas pessoas entender que é Jesus que é o mestre deles. Jesus que é o pastor deles. Nós somos colaboradores. Nós somos parte do corpo, nós somos corpo de Jesus Cristo. Mas eu não sou teu pastor, o teu pastor. Jesus é o teu pastor. E você é discípulo dele. E você precisa deixar claro isso para a pessoa. Ah, Ronaldo, mas eu não posso ajudar as pessoas, não posso dar. Pode, mas limita isso. Para de ser mais do que deve ser para as pessoas. Para de fazer isso. Você vai trazer consequências para a tua vida que você vai perder provisão de Deus. Você vai perder galardão de Deus e provisão de Deus. A pessoa tem que aprender a passar pelos caminhos dela, passar pelas situações dela com Jesus. Você vai ser um amigo do lado, igual. Somos todos iguais. Corpo, entendeu? Mas você não é discípulo meu e nem eu sou teu discípulo. Você não é meu pastor e nem eu sou teu pastor. Tá bom? Jesus é o nosso pastor. Em nome de Jesus. Então, se você quer ter provisão de Deus, para de fazer discípulo para vocês. Para de fazer discípulo para você. Faz discípulo para o próprio Jesus e você vai receber tudo aquilo que Deus tem. E nunca mais você vai ficar buscando respostas para dar para as pessoas. A resposta é essa. Vai buscar em Deus. Essa é a resposta quando as pessoas começarem a perguntar coisas demais. Vai buscar em Deus. Em nome de Jesus, toma posse, porque a provisão de Deus está vindo para aqueles que fazem discípulos para Jesus e não para si mesmos. Você vai entrar na bodas do Senhor, você vai obedecer ao Senhor quando Ele falar com você, então se prepare, porque Deus vai estar falando com você em nome de Jesus. Obedeça a tudo que Ele te mandar fazer. Amém, amém e amém.